Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina, nosso resumo da lição de jovens. Essa semana estudamos sobre Jeroboão e o rei Ezequias, dois reis que assumiram. Jeroboão, rei do norte, quando ali depois de Salomão, que ele adorou outros deuses, acabou vacilando, e aí então o reino foi dividido. Roboão, seu filho, assumiu a tribo de Judá e Jeroboão ficou com as 10 tribos. E depois, quando o filho do rei Acaz, assumiu Ezequias e restaurou a adoração ao Senhor ali em Judá. Queridos, a lição trouxe também como texto para a semana Deuteronômio capítulo 12, versos 5 a 14, que fala sobre as ofertas ao Senhor e sacrifícios que era para fazer no lugar onde o Senhor designou. E aí, que lugar era esse? Na casa do tesouro, que era no templo. Ali o texto se referia. Quando olhamos para a lição trabalha esse aspecto da casa do tesouro. Colocou o nome desses dois reis porque o autor que fez a lição trabalhou bastante o aspecto de sempre ter ali um personagem bíblico, no caso dessa semana 2, mas o enredo da semana foi sobre a casa do tesouro, recursos à casa do tesouro, fazer do jeito certo. Malaquias 3, verso 10 diz que a gente deve trazer todos os recursos à casa do tesouro. E qual o problema de não trazer? A vida de Jeroboão mostra como a apostasia cresce quando os levitas não são cuidados, quando o povo de Deus não faz do jeito que ele manda. Então, assim como um exército, que ele é dividido para cuidar de todo o território nacional, ele precisa ser cuidado pelo quê? Pela nação. Os recursos precisam chegar a todos os pelotões. Assim também, os levitas que eram distribuídos pelo meio de Israel deveria ser cuidado. Então, a casa do tesouro recebia e distribuía esses recursos. Então, durante essa semana, a gente estudou as bênçãos que o povo teve ao ter um rei como Ezequias, obediente e fazendo aquilo que Deus queria, e as consequências de ter um rei como Jeroboão. Então, Jeroboão e a casa do tesouro, como a gente viu na segunda, ele cometeu vários erros, porque ele tirou o foco do povo de Deus da adoração em Jerusalém. A casa do tesouro era um local, ali então se tinha adoração e os recursos ia. E aí então em 1 Reis, capítulo 12, você pode ver que ele pegou conselho, Jeroboão, e resolveu fazer 2 bezerros de ouro, para que o povo não fosse mais em Jerusalém. Um ele botou em Betel e outro em Dan. Então a intenção era que o povo não fosse a Jerusalém, para que daqui a pouco o povo não se revoltasse e tirasse ele como rei. Então ele levou o povo a uma apostasia, ao ponto que os levitas saíram daquela região. Os levitas não ficaram para fazer sacrifício a bezerros de ouro, e aí ele estabeleceu seus próprios sacerdotes. Então levou o povo ali para uma apostasia. Fez aquilo que não era agradável ao Senhor. Tirou das mãos do povo de Deus o motivo e a razão de adorá-lo na maneira correta. Jeroboão foi um forte incentivador de doações, mas para o destino errado. Era um homem que, assim como Acaz, era ofertante, era dizimista, mas não para o Deus do céu, mas para os deuses estranhos, no qual eles estabeleceram. Induziu o povo a aceitar uma forma mais conveniente de fazer doações. E aí vem um alerta, Tem muito líder aí falando mal sobre dízimo e oferta, mas falando não de acordo com a palavra, mas pelo que ele acha. E aí levando o povo a uma apostasia, a uma adoração que não é correta ao Senhor. Por isso, vivamos em fazer aquilo que agrada a Deus, não as nossas próprias vontades. A casa do tesouro, então, é restaurada por Ezequias. Quando você olha lá em 2 Crônicas, capítulo 29, Ezequias mandou chamar no verso 4 os levitas de volta, restabelecer o templo. Eles foram lá, limparam, tiraram tudo que Acaz colocou de errado dentro do templo. E ali eles purificaram. No verso, quando a gente olha 11:12, diz que Ezequias ordenou que preparasse depósito na casa do Senhor, uma vez que preparados, recolheram fielmente os dízimos e as ofertas e as coisas consagradas ao Senhor. O rei Ezequias foi o bom, reto
e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Restabeleceu a adoração do jeito certo, restabeleceu o sistema de dízimo e oferta, porque quando os levitas se deslocaram, já que não estava tendo os recursos, eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que fazer outras coisas, e eles eram responsáveis pelos estudos e dedicação no templo. Alguns falam assim, mas porque pastores deveriam receber o dízimo e oferta? Deveriam, queridos, porque são eles que zelam pelo espiritual da igreja. São eles que cuidam da igreja no aspecto de a igreja se unir, crescer espiritualmente. Então, assim, é necessário ter essa exclusividade. E na igreja adventista se trabalha desse jeito. Tem-se a casa do tesouro, tem-se o aspecto da exclusividade para que o pastor cuide do templo. Na lição de quarta-feira, eu já falei um pouco sobre Caim e Abel, que a introdução fala sobre isso, mas também vem trazendo a rede semântica, que é a adoração à palavra, no qual eu escolhi as 4 palavras para compor aí recurso, levitas, Deus e fidelidade. É as 4 palavras-chave que eu achei dessa semana. Jesus, a missão e a casa do tesouro. Jesus, quando foi ao céu, em Atos 1:8, diz que ele deixou um recado para que os discípulos pregassem, de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, quando descesse sobre eles o Espírito Santo. Jesus então falou sobre uma obra local, regional e mundial, que o povo de Deus ali deveria agir, pregar. E para isso, queridos, quando olhamos a obra mundial, parece impossível cumprir essa missão. Entretanto, se o povo de Deus se unir recursos, essa obra pode avançar localmente, regionalmente e mundialmente. A Igreja Adventista tem esse foco, enviar missionários além mar, ter missionários em todo o mundo, mas para esses missionários irem, não tem como a igreja lá local muitas das vezes subsidiar. Então, para isso, a igreja mundial que mantém. Então, por isso que a igreja ela tem as suas casas de tesouro, que é o templo, e nesse templo a gente entrega os recursos, dízimo e ofertas, e vai então para a associação para que ela agora cuide dos obreiros, missionários e equipes. Uma boa parte do recurso fica para a igreja regional, então porque tem um pastor local e ele que recebe boa parte dos recursos. Outra parte vai para as uniões para cuidar de maneira regional. No nosso caso aqui, para cuidar dos pastores, a união cuida. Macapá, o Amapá, o estado, Maranhão e o Pará, que são estados grandes fora o Amapá e onde os recursos chegam. E aí vai uma parte para a divisão sul-americana, que cuida de 7 países, e uma parte da oferta vai para a mundial. A porcentagem está aí na lição, entre 50% e 60% para uma região, mundial 20%, mas é assim que é distribuído os recursos para que a missão alcance a todos os lugares e seja feita a vontade do Senhor. A lição fecha na sexta-feira com vários textos de Ellen White, mas eu gostei especificamente de 2. O primeiro diz assim, se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um só homem, sob a direção de um único poder, para a realização de um só objetivo, abalaria o mundo. Ellen White diz, com um único objetivo, um só dever, unindo recursos, abalaria o mundo. O que falta para a igreja é união de recursos, de amor, de propósito, para que a missão avance. Pense nisso. Quem sabe está faltando a sua parte de contribuir e ser unido. Também a lição diz assim, é seu desígnio que em todo lar, toda igreja, em todos os centros da obra, se manifeste um espírito de liberalidade no enviar auxílio aos campos estrangeiros, onde os obreiros estão lutando contra grandes desavenças para comunicar a luz da verdade aos que se acham em trevas. O recurso precisa chegar além mar, chegar onde aqueles estão lutando contra as trevas, onde há apostasia maior, onde tem poucos obreiros, nossos recursos também deveriam chegar. Então, com isso, queridos, não se esqueça de contribuir para o avanço da obra de Deus, devolver fielmente os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Não só o dízimo, mas Malaquias do 8 ao 10 fala também, trazer todos os dízimos e ofertas. Foi Deus que deixou a missão de seus dízimos e oferta na casa do tesouro. Faça do jeito de Deus.
não do jeito que você acha. E a bênção vai cair também sobre a sua vida. E a igreja será abençoada e cumpriremos a missão. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos no estudo da tua lição. Possamos amanhã recapitular na igreja, mas principalmente aplicar em nossa vida os assuntos assim estudados e aprendidos. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Você já começou a estudar os 10 dias de oração, querido? Já começamos como igreja 10 dias em busca do poder do Espírito, estudando temas relacionados ao grande conflito. Fica atento aí, participe conosco. Um abração, queridos. Tchau, tchau.